Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero em primeiro lugar agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui na nossa igreja mãe. Eu quero abrir minha Bíblia se eu falar alguma palavra em espanhol, irmão, você raciocina aí e põe em português. Abrir comigo em segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Vamos ler uma daquelas passagens que está na Bíblia assim, mas a gente nem sabe muito porque está aí na Bíblia. Então, segundo livro de Reis, capítulo de número 6, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E disse assim: E disseram os filhos do profeta a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um servente serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau, em espanhol diz mais claro, uma rama, e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Na versão em espanhol diz que era uma hacha, ou seja, um machado, que perdeu o cabo e caiu aí. Mas eu queria fazer uma pergunta, e seja sincero: quem aqui hoje veio aqui preocupado com algo? Pastor, eu estou aqui hoje, mas estou preocupadão. Estou preocupado com alguma situação, com alguma coisa. Dá um sinal com a sua mão. Quem está preocupado? Quem chegou aqui preocupado com alguma coisa? Se você veio aqui e não está preocupado, amém. Mas a maioria veio nesse lugar pré-ocupado. A palavra já diz tudo. Você chegou pré-ocupado de algo. Você já está ocupado, a sua mente já está ocupada, então isso está tomando de você alguns gigabytes espirituais, algumas coisas para você entrar na sintonia com o Senhor. E quando nós já estamos pré-ocupados, ou seja, preocupados com alguma coisa, estamos roubando gigabytes espirituais nas nossas vidas, porque estamos nos preocupando de algo que ainda nem aconteceu, de algo que ainda nem sucedeu, de algo que ainda pode suceder, mas estamos tão preocupados que às vezes nos olvidamos ou esquecemos que o Senhor está no controle e que Ele está na barca com nós. Ele está no barquinho e é Ele que nos fez entrar no barco. Você não entrou no barco porque você quis. Foi Ele que nos escolheu, Ele que nos amou primeiro, e Ele nos obrigou a entrar no barco. E uma vez que entramos no barco, Ele disse: agora vocês vão, eu vou ficar aqui intercedendo. Mas chegando no meio do mar, o vento soprou forte. O vento soprou tão forte, mas o barco se movia, é verdade. Os discípulos gritaram, tremeram, ficaram preocupados de medo, mas quem estava no controle de tudo, até da tempestade, era o Senhor. Ele nunca perdeu o controle, e Ele sigue no controle da minha vida e da sua vida. E nós vemos nessa passagem bíblica, esse homem de Deus, que de uma hora para outra, o lugar onde eles estavam ficou pequeno. Isso é maravilhoso. Onde existe um homem de Deus, um homem que trabalha para o Senhor,
Vai chegar um momento que esse lugar vai ficar pequeno e vai ter que aumentar o lugar, como foi feito aqui na nossa catedral. Tivemos que construir um lugar maior, um lugar mais bonito, e sempre Deus está no controle. O lugar cresce, o lugar fica bonito, mas será que nós seguimos o mesmo? Então, o homem de Deus, ele aceita a sugestão do seu povo de construir um lugar mais amplo, de buscar viga no Jordão e fazer um lugar mais amplo para casa, para habitarem ali juntos, para adorarem a Deus junto. Mas na caminhada aí, um deles aí perde o machado, em realidade o ferro do machado, e fica só com o cabo na mão. Fica só com o cabo na mão, e ele começa a ficar mas tão preocupado, porque aquilo era emprestado. Aquilo era algo que estava emprestado para ele, não era dele. Ele tinha tomado emprestado para fazer o trabalho, da obra do Senhor. E o que nós temos é emprestado. E você se deu conta já, ou já conseguiu ver, que quando você começa a ficar preocupado muito, quando você carrega a sua mente com enfermidade, quando você coloca a sua mente muito preocupada com dinheiro, preocupada com o dia de amanhã, quando você começa a fazer aquilo que a Bíblia diz para você não fazer, que a Bíblia diz, não os afaneis ou não os preocupeis com coisa alguma, e você começa até a preocupar com o que tem que vestir, o que tem que comer, você começa a esfriar na fé. Você começa a até mesmo, é até cientificamente comprovado, que quem se preocupa muito que vai morrer, termina morrendo. Que a maioria das enfermidades hoje modernas são por causa de estresse emocionais. Pessoas que estão descargando sua vida, estão, melhor dizendo, gastando todo o seu peso nas preocupações diárias da vida. Mas aquele que te chamou para o barco, ele ainda não perdeu o controle. Ele ainda está dizendo, você está vivo. É um culto de avivamento, mas você tem que entender que você está vivo. E vivo eternamente. Mas tem hora que pensamos que estamos mortos. Tem hora que queremos parar. Quem aqui nunca pensou em parar? Nós pensamos em parar algumas vezes. Me lembro que um dia estávamos ali almoçando na casa do pastor Jorge. Estava eu, o Daniel, a dona Miriam. E o pastor Jorge estava num dia daqueles de crise, querendo parar com tudo. Naqueles dias que nós pensamos assim que Deus se esqueceu de nós. Que nós já não somos importantes para Deus. Que Deus já, o que tinha que fazer com nós, já fez tudo o que tinha que fazer com a gente, e nós já estamos ocupando o lugar de outro. E eu me lembro que o Daniel, eu, a dona Miriam, dizia, pastor, o senhor tem que começar uma obra, tem que fazer algo para Deus. Não pode estar assim, pensando que a sua história acabou. E ele ficou tão bravo. E disse, vocês não me falam mais de obra, eu não vou construir igreja. Bravo mesmo. E quando meu pastor fica bravo, é como minha pastora. E o Daniel disse, tá bem. E a dona Miriam disse uma palavra, mas Jorge, Deus tem a última palavra. E a última palavra está aqui. Olha aí. Que maravilha. Às vezes estamos tão preocupados que a nossa história com Deus está acabando, que Deus já se cansou da gente. E Deus está dizendo assim, eu só estou dando um tempo para você tomar um fôlego, porque a minha história com você ainda não terminou. Eu ainda tenho muito para fazer por você, e por meio de você muitos obreiros vão estar trabalhando, cortando viga,
Mas às vezes nós estamos tão preocupados. A preocupação vem, é normal. Mas aí nós começamos a pensar algumas coisas que a Bíblia nos diz, das nossas preocupações, até mesmo aquelas preocupações de negar a Cristo. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Imagina o galo era o despertador da época. Todo dia de manhã cantava um galo, não tinha celular para tocar, era o galo. E todo dia que Pedro escutava esse galo cantar, esse galo estava dizendo: você negou a Cristo. Mas aí Jesus aparece para Pedro e diz: Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deus estava dizendo 3 vezes. E 3 vezes o Senhor estava dizendo: minha história com você não terminou. Eu sigo pondo em você o propósito que eu tive quando te chamei, quando eu decidi morrer na cruz por você. O propósito segue da mesma forma. E Deus é tão misericordioso que eu até imagino que às vezes que Jesus falou, tinha um galo ali também. Tinha um galo cantando. Mas Pedro, quando escutava o galo cantar, ele não conseguia associar o tempo da caída, mas ele começou a associar o tempo da misericórdia de Deus. Eu caí, é verdade, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Se eu estou em pé e sigo para ser a coluna da igreja, aquele que o Senhor disse: Pedro, você vai ser meu sucessor, você agora vai ser o que vai conduzir a igreja. Olha que maravilha. Davi, homem de Deus também, que no momento também pensou que estava morto, mas se reconciliou com o Senhor. Nós temos que entender que a vida é feita de altos e baixos. Que há momentos que você vai estar tão preocupado com as coisas. Tem momentos que você vai carregar tanto sua cabeça com coisas que não convém. Aquelas coisas que o Senhor disse assim: ó, gente, basta cada dia seu próprio mal. Cada dia. E os discípulos vêm para Jesus e dizem assim: Senhor, nós não sabemos orar. Dá para ensinar a gente a orar aí? E o Senhor diz assim: olha, então vamos lá, vamos orar. Pai nosso, ajudem-me. Em português eu não sei muito. Pai nosso, santificado, venha a nós, seja feita assim na terra. E o pão, Jesus estava falando dele mesmo. Ele estava falando dele mesmo. Ele diz assim: olha, vossos pais comeram maná no deserto, mas aqui está quem é maior. Quem é maior, o pão vivo que desceu do céu. Como ele diz em João 6,35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele estava falando dele mesmo na oração. Ele estava dizendo: eu sou o pão nosso, não os pães nossos, o pão nosso de cada dia. Porque ele nos disse algo: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos ciclos. Em outras palavras, não esteis afanados por o dia de amanhã, porque cada dia, o Senhor disse, vai trazer seu próprio mal, sua própria tormenta cada dia, sua própria tempestade cada dia. Mas não, você não pode se esquecer, fazer como os discípulos, se desesperar, começar a gritar no barco, se preocupar muito, a ponto, né, quem sabe algum ali já está querendo um infarto de tanta preocupação. Até que eles decidiram clamar.
E quem está vindo sobre a tempestade? Jesus. Mas eles fizeram tudo errado. Eles começaram errado a história. Primeiro eles tinham que ter posto Jesus no barco. As preocupações iam estar ali, mas eles sabiam quem estava no barco. Porque certa feita o Jesus estava no barco e estava dando uma que estava dormindo. Não sei como alguém pode dormir numa tempestade, mas Jesus fez isso, foi na proa e dormiu. E eles automaticamente despertaram a Jesus. Mas tem momentos que nós nos esquecemos de despertar Jesus automaticamente a nosso favor. E temos que primeiro bater cabeça, se desesperar, para entender que Ele está no controle de tudo na nossa vida. É Ele que está no controle, é Ele que disse: olha, vocês não fiquem preocupados. Não fica não. Eu vou para o Pai. Mas vocês não estão desamparados. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo que o mundo não conhece, mas Ele estará com vós todos os dias. Os problemas aparecem, as dificuldades aparecem, mas Ele está aí. Alguém me disse assim: quantos anos você tem, pastor? Eu disse: eu tenho 44 anos. Nossa, cara de menino. Obrigado. Ivane, eu tenho cara de viejo. Eu não me preocupo muito com as coisas, não. Todos os dias eu sei que Jesus está no controle. Todos os dias eu sei que Jesus, Ele vai enviar maná do céu. E Ele é o maná. Ele é o que eu necessito para o dia bom e para o dia mau. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. Sabe o que o Senhor está dizendo? Todos os dias, não fique anêmico. Todos os dias, não fique desnutrido. Todos os dias, não pense que está desamparado. Eu estou contigo. Eu sou o que sou, e eu estou contigo. Estou contigo nessa enfermidade, estou contigo na sua saúde, estou contigo nessa dívida que você está, estou contigo na crise que o país está passando. Eu estou contigo. Eu não te deixei. Mas parece às vezes que nós deixamos o Senhor. E são esses momentos que estamos trabalhando para a obra de Deus, esses momentos que estamos até mesmo com um machado na mão, trabalhando, mas são nesses descuidos da vida que perdemos o machado. O machado cai na água, e nós sabemos aonde caiu. Isso é o mais bonito. Olha que pergunta meio... O profeta diz assim: aonde caiu? Onde caiu? Onde foi que caiu? Mas o obreiro sabia exatamente aonde tinha caído, o lugar exato. Mas Eliseu precisava saber aonde. E Jesus está dizendo para você: aonde começou o problema? Que dia começou o problema? Esse problema seu tem hora. Esse esfriamento espiritual seu tem hora e tem dia que começou. Essa caída sua, esse momento que você está passando de frieza espiritual, quando a igreja não está bem, quando o pastor não está bem, quando o irmão do lado não está bem, nem quando Deus está bem contigo. Parece que nada está bem. Começou em algum momento, mas você vai ter que chamar Jesus e dizer: foi bem aqui, ó, que começou o problema na minha vida. Foi bem aqui que eu comecei a andar para trás. Foi bem aqui que eu comecei a andar como caranguejo para trás.
Foi bem aqui que tudo começou a dar errado. Foi bem aqui que eu comecei a deixar de orar. Foi bem aqui que eu comecei a deixar de ler a Bíblia. Foi bem aqui que eu comecei a deixar alunar. Foi bem aqui que eu comecei até mesmo deixar de ser submisso ao meu pastor. Porque quem não é submisso ao seu pastor não é nem submisso a Deus. Então temos que buscar esse momento. Parece uma pergunta meio louca, não? Você já perdeu algo assim? Um dia eu perdi a chave e minha esposa me disse assim: mas você não sabe onde perdeu? Diz para ela: não, eu estou procurando porque eu sou meio louco, eu gosto de procurar. Você não sabe onde perdeu? Mas no caso aqui, eu e você sabemos. Espiritualmente falando, sabemos sim. Porque o Espírito Santo de Deus vai te trazer à mente o momento, a hora e o lugar. Pode ser aquele momento que alguém falou algo para você que você se lastimou, se machucou. Vivemos numa época que o pastor não pode nem dizer: irmão, faça a coisa certa. Que o irmão diz: o pastor gritou comigo. Qual foi o momento? O dia e a hora que o seu machado ficou na água e você ficou com um cabo na mão. Em outras palavras, signe em você o dom que Deus te deu. Está em você tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Mas o Senhor disse algo. O Senhor prometeu para Josué: ó Josué, aí está a terra. Então somente esforça-te, ser valente, e eu te ajudarei. Essa palavra eu te ajudarei é sinal que Ele não vai fazer tudo. É sinal que quando Deus faz uma promessa na minha vida e na sua vida, existe uma parte nossa para ser feita. E é a parte que Deus não vai fazer. É a parte de você suportar a humilhação. É a parte de você suportar, como José, estar na cova, na cisterna ali sem água, mas estar ali, ser vendido pelos irmãos, não ser aceito por ninguém. Aquele momento até mesmo de te lançarem numa prisão, aquele momento até mesmo de esquecerem que você é profeta de Deus. Mas aquele momento que o Senhor está trabalhando e dizendo: minhas promessas seguem vivas. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Tudo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Mas hoje Deus quer que você busque o machado, porque você não vai conseguir trabalhar com o cabo, com a aparência. Quem sabe esse jovem estava até tentando cortar uma árvore como os outros estavam cortando, mas não tinha ferro. É aqueles momentos que você trabalha de aparência. Você vem na igreja de aparência, você canta de aparência, você prega de aparência, você faz tudo de aparência, mas nada está fluindo. É aquele momento que o Senhor está dizendo: olha, só assim não vai adiantar. Você vai encher de calo a mão e não vai produzir nada. Tem que ser com o ferro. Onde caiu? Que lugar caiu? Então o Senhor, o Eliseu, toma uma rama e joga aí, parece coisa de mágica. E o ferro vem lá do fundo de onde estava. E Eliseu não pega, porque o que é seu ninguém pode pegar. Eliseu disse para o jovem: pega o que é seu de direita, coloca no cabo e segue trabalhando para a glória de Deus. O que é seu, siga nos projetos de Deus. Você pensa que está morto? Está não. Deus não se esqueceu de nenhuma palavra, porque quando Ele te prometeu, Ele te conhecia. Quando Ele me disse que eu ia ser missionário na Bolívia, Ele sabia quem eu era. Ele sabia que muitas vezes eu ia falhar com Ele. Mas Ele sabia
que eu tinha que provar para mim mesmo, não para ele, que eu posso ser fiel ao Senhor. Quando Jesus disse assim: sede santo porque eu sou santo, por algum tempo eu tive aquela desculpa: ah, mas santo só Deus. Só Deus é santo. Mas eu aprendi que nós podemos ser separados sim do pecado. Lá na igreja temos muitos jovens, e quem trabalha com jovens sabe que não é fácil. A igreja nossa da Central é uns 80% jovem. E jovem é jovem, cheio de hormônios, cheio de fantasias. Mas jovem precisa de um Eliseu com ele, de alguém que guie, de alguém que oriente, de alguém que ame, não de alguém que mate, de alguém que diga: olha, jovem, você caiu, mas se levanta, Deus é contigo. Esse jovem que está aqui, cantor, põe aí em pé, Belzinho. Sua mãe orou por ele muito tempo. Uns 15 anos sua mãe orou por ele. E ele nada de querer ir à igreja. A irmã Dilma foi lá, numa campanha, não? Orou por ele. A irmã Dilma, círculo de oração, orou por ele. E desde aquele dia, ele está firme lá. Desde aquele dia o Senhor fez uma obra na vida dele. Mas nessa ida e vinda, eu disse: você vai cantar. E veio a primeira barreira: ninguém queria cantar com Abelzinho. Nenhum dos músicos queriam cantar com ele, porque ele cantava feio demais. Porque, como nós dizemos aqui, ele era metido demais. E a líder, que era a líder da época, uma jovem estudante de medicina, disse: pastor, se ele entrar, eu saio. E Deus tinha falado para mim: coloca ele. No fim ela saiu e ele ficou. Sempre vamos ter barreira quando Deus nos chama para algo. Sempre o diabo vai vir em cima daquele que tem um chamado. Mas sempre o Senhor está disposto a nos levantar e nos colocar em pé. E eu disse para ele: não diga nada. Não fique nervoso. Deixa que Deus vai dar a última palavra na sua vida. E hoje ele está aqui, cumprindo um sonho daquilo que Deus prometeu para ele, que ele ia pisar em países que ele nunca imaginou. Mas eu quero que você entenda com isso que Deus tem feito tantas promessas na sua vida. Tantas promessas Deus tem feito na sua vida. E que você pensa que Deus já se esqueceu. Eu quero dizer para você que as promessas do Senhor na sua vida não terminaram. Mas você não pode estar preocupado com outra coisa que não seja agradar a Deus. Buscar-me-eis e me alhareis, quando me buscais de todo o vosso, de todo. Então não tem lugar para preocupação nesse coração. Seu sentimento não pode estar carregado de outra coisa a não ser Deus. E aí sim, todas as coisas Ele vai fazer. Mas se ocupe de Deus. Se ocupe de ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo. Nós pentecostais somos meio loucos nisso. Pensamos que ser cheio do Espírito Santo é agarrar alguém que está pregando e diz: põe a mão em mim. Encheu. Aí sai com a carga assim, não? Sai.
E ele diz: estou cheio. Às vezes está cheio de vento. Porque se encher do Espírito Santo é diário. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que passa a prova, dando glória a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que foi açotada, lá pegaram por estar pregando a palavra de Deus, lá colocaram em uma cárcere, e ela mirar o seu companheiro, orar para o seu companheiro e dizer assim: e agora? Cantemos, alabemos. Vamos adorar ao Senhor. Porque se estamos aqui nessa situação, é porque Deus quer glorificar o nome dEle. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E isso é ser avivado. Porque tudo que você tiver, dom, ou que você tiver, é emprestado. Mas você não vai conseguir de nenhuma maneira usar os dons espirituais que Deus já colocou na sua vida, se você se ocupar de outra coisa, a não ser fazer a vontade do Senhor. Se a sua prioridade for qualquer outra coisa, preocupação em qualquer outra coisa, a não ser fazer a vontade do Senhor, se você estiver preocupado com qualquer outra coisa, seu chamado, seus dons estarão lá no fundo. E tudo que você fizer vai ser de aparência. Se ocupe do Senhor e das coisas de Deus. Deixe Deus trabalhar em você. Fala assim: Senhor, estou precisando ir lá na casa do oleiro. O Senhor pode me levar lá? Estou com um vazamento aqui de óleo. Estou igual o carro do pastor Braz, vazando óleo. Estou precisando ser reparado. E quando você for nas mãos do alfareiro, do oleiro, ele vai dizer: aqui é o lugar que eu te quero. Mas profeta tem que aprender a descer na casa do oleiro. Profeta tem que aprender a se reparar na casa do oleiro. Profeta tem que ter humildade de dizer: perdi. A coisa está de aparência. Quando aprendemos a ser fiel nesse sentido diante de Deus, o Senhor começa a renovar nossas forças. E então começamos a entender que estamos sendo avivados pelo poder de Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Onde está a sua preocupação? Que dia começou isso? No dia que o médico disse para você que você estava doente? No dia que você foi ver a sua conta bancária e estava negativa? No dia que você recebeu a notícia que perdeu o seu emprego? Irmão Zé está aí. Eu era sustentado por uma igreja de Araçatuba. E o pastor me convidou lá e disse: irmão Braz, vem aqui. Eu quero falar com você. Você vai pregar hoje. E chegando lá, ele não me deixou pregar, não. Eu até achei estranho, pregou outro. Terminou o culto, ele me chamou no gabinete e disse assim: hoje o Zé me levou com o caçaveiro dele. Eu não tinha carro para ir e ele me levou. E aí ele me chamou e eu fui sozinho. E ele chegou lá e me disse: sua ajuda está cortada. Eu quero você de volta da Bolívia aqui, para trabalhar na sede. Eu disse: pastor, o senhor está mandando ou está deixando eu escolher? Ele disse: se você quiser escolher, você pode ficar, mas sem ajuda. Eu disse: então eu fico, pastor. Só que o senhor ora por mim, me abençoa. Ele falou: mas sua ajuda corta hoje. Eu falei: não tem problema. Me coloquei de joelho, não reclamei, e ele orou por mim. Ele e os obreiros que estavam ali. E eu saí triste, sentei do lado do carro do Zé, e o Zé já é meu amigo de tempo. Em realidade é mais que um amigo,
É o pai gaguinho que eu tenho. E ele disse: você não está bem. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada não, Zé. Aí ele ligou o rádio. Aí o irmão J. Neta estava cantando assim: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de ti. Deus cuida de mim. Meu irmão, vem um sorriso na minha boca de orelha a orelha. Eu disse: Zé, toca esse carro que não aconteceu nada, Deus está no controle. E viemos conversando tudo. E quando eu cheguei, o pastor Jorge disse assim: como foi lá, Brás? Falei: tudo bem, pastor, graças a Deus. Não falei nada para ele. E o pastor Jorge também, como me conhece, assim: você não está bem não, conta para mim o que aconteceu. Eu falei assim: não, pastor, é que o pastor decidiu cortar a ajuda, cortou. E o pastor Jorge disse: quando você ganhava lá? Eu disse: tanto. Ele disse: então a partir de hoje você vai começar a ganhar o dobro, eu vou te manter. Você crê que foi o pastor Jorge? Foi ele que colocou no coração do pastor Jorge, da dona Miriam, seguir a obra que Deus tem, o chamado que Deus tem. Mas em meio da tempestade, deixe o irmão J. Neto cantar com você. Se uma porta se fecha aqui, outra vai se abrir ali. Vamos orar. Se você quer vir à frente, receber a oração dos pastores que estão aqui, se você quer vir aqui adiante, e você sabe aonde aqui, vamos imaginar onde caiu a sua ferramenta, aonde caiu o seu dom, aonde caiu o seu chamado. Vem aqui recolher aqui na frente. Está borbulhando ainda, você sabe onde. E você vai dizer: Senhor, já não estou preocupado. Aquela preocupação era como se fosse algo que estava roubando minha comunhão contigo. Mas eu quero, Senhor, hoje vir aqui no seu altar e começar tudo de novo, me ocupar de ti, Senhor. Saia do seu lugar, venha. Venha em nome de Jesus. Deixe o Senhor colocar na sua vida aquilo que só Ele pode colocar. A confiança que você necessita nas coisas de Deus. Tuas preocupações não são suas. O pão da vida está com você todos os dias. Coma dele hoje. Se alimente dele e não deixe para comer amanhã. Coma tudo hoje que você tem que comer, porque amanhã o dia mal vai vir outra vez, mas você vai estar fortalecido no Senhor. Ajudem-me a orar, obreiros. Venham em nome de Jesus. Venha, irmão, você que quer uma renovação do Senhor, passe, venha adiante. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor renovar as suas forças. Deixe o Senhor te dizer o quanto Ele te quer e o quanto Ele necessita de você na obra dEle. Você é um obreiro que precisa recolher vigas, e há muitas vigas aí para serem trazidas aqui dentro. Há muitas vigas, tem muitas vigas aí fora. Mas deixe o Senhor te usar com os dons que Ele já te deu, que já estão na sua vida. Anabraçou de calamaché darabacás. Espírito Santo de Deus, olha aqui quantos obreiros, meu Pai, quantas pessoas, meu Deus. Alguns nem vieram, Senhor, ao culto hoje, é verdade, meu Pai, mas vão estar assistindo, Senhor, pela televisão, Senhor, meu Pai. Alcança aqueles que estão vendo por internet, pela televisão, Senhor, meu Deus. Aqueles que perderam, Senhor, meu Deus, por la ocupação do mundo.
Renova as forças, Senhor meu Deus. O chamado. Se tem enfermidade, Senhor meu Deus, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus Cristo. Se é preocupação financeira, Senhor, abre a porta onde não existe, Pai. Se é falta de emprego, Senhor, dá, Senhor meu Deus e meu Pai, um emprego novo a teu filho, a tua filha, Senhor. Se é preocupação com aqueles que estão perdidos da casa, Senhor, salva aqueles que não te conhecem, Pai. Em nome de Jesus. Amém.